A César o que é de César, e a você, a sua paz. A fronteira invisível entre o que é seu e o que não é. Olá, minha amiga estoica. Existe uma paz que só nasce quando a mulher adulta aprende a fazer algo que parece simples, mas raramente é praticado com rigor. Distinguir aquilo que lhe pertence daquilo que jamais esteve sob seu domínio. Grande parte do cansaço moderno, da sobrecarga emocional silenciosa e da culpa persistente que tantas carregam, não nasce de eventos extraordinários, mas da dissolução cotidiana dessas fronteiras. Misturam-se afetos com contratos, lealdade com conveniência, compaixão com submissão, fé com instrumentalização política, amizade com dependência econômica, responsabilidade com salvacionismo, e quando tudo se mistura, a alma paga a conta. É nesse ponto que a frase, antiga, sóbria, quase austera, volta a nos interpelar com uma clareza que atravessou séculos. A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. No episódio evangélico, Jesus responde a uma armadilha política. Queriam forçá-lo a escolher entre a submissão ao poder imperial e a rebeldia religiosa. A resposta não foi inflamada nem evasiva, foi delimitadora. Ele separa esferas, reconhece a existência da ordem civil e, ao mesmo tempo, preserva uma instância superior de consciência e sentido. Não mistura os planos. Não permite que o sagrado seja capturado pelo cálculo político, nem que a vida interior seja colonizada por estruturas externas. O que isso tem a ver com você? Tudo. O estoicismo, muito antes e muito depois desse episódio, construiu sua arquitetura moral sobre a mesma coluna invisível. A distinção entre o que depende de nós e o que não depende. Epicteto abre seu manual com essa fronteira como eixo da liberdade humana. Algumas coisas estão sob nosso controle. Julgamentos, desejos, escolhas, recusas. Outras não estão. Reputação, comportamento alheio, decisões políticas, reconhecimento, reciprocidade afetiva, justiça dos sistemas. A serenidade não vem de controlar o mundo, mas de organizar a si mesma dentro dele. Quando uma mulher se perde tentando corrigir aquilo que não lhe compete, quando assume dívidas morais que não contraiu, quando sustenta relações em que sua boa-fé se transforma em combustível para abusos sutis, ela não está sendo generosa. Está dissolvendo sua soberania interior. E soberania interior, para os estoicos, não é arrogância, é higiene da alma. Observe como essa confusão aparece nas formas mais comuns da vida adulta. No trabalho, a amizade com o chefe transforma-se em expectativa de favores. O carinho vira obrigação extraoficial. A dedicação silenciosa passa a ser explorada como se fosse um dever moral. Na família, o amor se contamina por chantagens afetivas. Se você me amasse, faria isso por mim. Só você pode resolver. Eu não sobrevivo sem você. Na política, a identidade religiosa vira bandeira instrumentalizada. A fé passa a justificar alianças questionáveis. A consciência individual é sequestrada por slogans. Nas amizades, a ajuda ocasional vira dependência crônica. No altruísmo, o impulso de servir desliza para o esgotamento contínuo. E depois para o ressentimento. Nada disso acontece de forma abrupta, é gradual, quase elegante, quase invisível. A mulher generosa é elogiada no começo. Tão forte, tão disponível, tão responsável, tão madura. E então, pouco a pouco, essa força vira pressuposto. Essa disponibilidade vira exigência. Essa maturidade vira silêncio obrigatório. Ela passa a pagar contas que não assinou. Sêneca, ao escrever sobre a tranquilidade da alma, alerta que não há virtude em viver dispersa em demandas alheias. O espírito nobre escolhe com cuidado onde deposita energia, tempo, lealdade, não porque seja frio, mas porque entende que se desgastar fora da própria jurisdição moral é perder aquilo que o torna capaz de agir bem quando realmente importa. Marco Aurélio, imperador e filósofo, insistia consigo mesmo para não permitir que a injustiça dos outros contaminasse sua própria integridade. A fronteira é sempre interior. Posso agir com justiça sem permitir que a injustiça alheia reorganize minha alma. Voltemos à frase central. A César o que é de César. Há coisas que pertencem à esfera prática. Contratos, leis,
trocas econômicas, funções sociais. Exigem clareza, não romantização, a Deus o que é de Deus, a outra ordem. Consciência, valor, dignidade, integridade, sentido. Quando essas camadas se misturam, surgem as distorções mais perigosas. O trabalho vira identidade total. A fé vira instrumento de poder. A amizade vira moeda. O amor vira mecanismo de controle. A ajuda vira autoabandono. A mulher estoica não se define por dureza, mas por lucidez. Ela ajuda sem se sacrificar compulsivamente. Coopera sem se dissolver, ama sem se submeter. Trabalha com excelência sem confundir reconhecimento externo com valor pessoal. Ela compreende que existem relações assimétricas por natureza. Patrão e empregado, governante e governado, professor e aluno. E que tentar revesti-las de falsa igualdade emocional costuma gerar frustrações profundas. Isso não significa agir com cinismo. Significa não se iludir sobre a arquitetura real das interações humanas. Há uma maturidade particular em aceitar que nem todo pedido é legítimo, mesmo quando vem embalado em palavras bonitas, que nem toda causa precisa ser assumida como missão pessoal, que nem toda dor alheia pode, ou deve, ser resolvida por você. O impulso de salvar o mundo costuma esconder uma recusa silenciosa de aceitar os próprios limites, e os estoicos foram severos quanto a isso. A virtude não está em querer tudo, mas em querer apenas o que cabe à razão governar. Nesta série de reflexões, vamos percorrer exatamente essa linha fina, onde termina a sua responsabilidade e começa a do outro, quando a ajuda se transforma em exploração, quando a fé se torna refém de estruturas, quando a generosidade vira autoanulação, quando a amizade precisa ser protegida por contratos claros, quando o silêncio deixa de ser prudência e passa a ser cumplicidade com injustiças. Não se trata de endurecer o coração, trata-se de organizá-lo. A César, o que é de César? Aquilo que pertence à ordem concreta do mundo, com suas negociações, hierarquias e interesses. A você e a sua paz. Essa soberania silenciosa que nasce quando sua consciência não está hipotecada. Quando sua dignidade não depende da aprovação alheia. Quando seus limites são respeitados porque, primeiro, foram estabelecidos por você mesma. Na próxima parte, avançaremos para uma análise mais precisa dessa mistura perigosa entre afeto e poder, mostrando como relações profissionais, políticas e pessoais se tornam terrenos férteis para abusos sutis quando a mulher abdica de distinguir papéis, responsabilidades e esferas morais. A fronteira que liberta começa sempre no pensamento, e só depois se traduz em decisões. Quando o afeto vira instrumento e o poder se disfarça de cuidado, a confusão entre esferas não é apenas um erro conceitual. Ela é, muitas vezes, uma estratégia, consciente ou não, pela qual estruturas de poder se alimentam da boa-fé de pessoas moralmente sensíveis. Quanto mais alguém se orienta por princípios, mais vulnerável se torna a quem sabe invocar esses princípios para obter vantagens. É por isso que mulheres de alta consciência ética costumam ser exploradas com delicadeza. Ninguém exige brutalmente de quem é lúcida. Pede-se com linguagem moral. A psicologia moderna descreve esse mecanismo como coerção relacional. O uso de vínculos emocionais, gratidão, identidade moral ou pertencimento para pressionar alguém a agir contra seus próprios limites. O estoicismo não teria dificuldade em reconhecer o fenômeno. Para Epicteto, a liberdade começa quando a pessoa percebe que nenhuma relação externa, por mais importante que seja, tem autoridade para governar seus juízos internos. Quando essa autoridade é cedida, nasce a escravidão moral. Observe como isso se manifesta no ambiente profissional. Uma funcionária dedicada passa a ser convocada para tarefas extras porque confiamos em você. Horas adicionais deixam de ser exceção e se tornam rotina. Reclamar passa a ser visto como ingratidão. A amizade com o gestor cria um campo nebuloso onde contratos se diluem e obrigações se expandem informalmente. A mulher que se orgulha de ser correta começa a sentir culpa por exigir o que é devido. A César pertence o contrato, a consciência pertencem os valores. Quando o empregador tenta capturar a moral da funcionária para ampliar obrigações econômicas, está misturando deliberadamente as esferas. Sêneca foi incisivo ao afirmar que a generosidade só é virtude quando é voluntária. Aquilo que se torna imposição disfarçada de nobreza já não é dádiva, é expropriação emocional.
O mesmo raciocínio vale para a amizade. Ajudar um amigo em dificuldade é natural. Sustentar indefinidamente alguém que se recusa a assumir a própria responsabilidade é outra coisa. A primeira fortalece vínculos. A segunda destrói o respeito silenciosamente. Marco Aurélio advertia a si mesmo para não confundir bondade com passividade. O homem e a mulher, de caráter, não permite que sua disposição para o bem seja convertida em instrumento de injustiça. Esse mesmo padrão aparece quando religião e política se misturam de forma imprudente. A fé pertence ao campo da consciência, do sentido último, da orientação moral profunda. A política pertence à esfera das decisões coletivas, interesses, compromissos e estruturas imperfeitas. Quando líderes tentam fundir essas camadas, transformando discordância política em falha espiritual, produzem culpa, medo e obediência emocional. A frase de Jesus, lida com atenção, é profundamente subversiva nesse ponto. Ele recusa que a vida interior seja absorvida por disputas de poder. Não diz para abandonar o mundo civil, mas tampouco permite que ele se torne absoluto. Para a mulher estoica, isso implica uma postura exigente consigo mesma. Votar, participar, opinar, engajar-se, sem transformar adversários em inimigos morais absolutos. Praticar a fé, sem permitir que ela seja usada para legitimar abusos de autoridade. Cultivar espiritualidade, sem terceirizar a própria consciência. O ponto central é sempre o mesmo. Quem governa seus critérios? Se decisões passam a ser tomadas apenas para evitar desaprovação, para manter uma imagem de boa pessoa, para sustentar expectativas alheias, algo essencial foi entregue. Epicteto lembrava que ninguém nos fere sem nosso consentimento interior. Não no sentido superficial de ignorar injustiças reais, mas no sentido profundo de que só nos tornamos cativos quando permitimos que outro determine nosso juízo sobre nós mesmos. É aqui que entram os limites emocionais. Não como muros de indiferença, mas como estruturas de engenharia moral. Um limite não é uma punição ao outro. É uma declaração silenciosa sobre o que você está disposta a sustentar sem se corromper. Dizer não posso quando poderia fisicamente, mas não pode eticamente, é uma das expressões mais sofisticadas de maturidade. Para ilustrar isso com precisão histórica, observemos um episódio específico da vida de Catarina de Siena, mulher do século XIV, profundamente religiosa e politicamente influente em seu tempo. Não interessa aqui sua biografia extensa, mas um momento concreto. Quando pressionada por autoridades civis e eclesiásticas a suavizar críticas públicas a práticas que considerava corruptas, Catarina se recusou a instrumentalizar sua fé para preservar alianças estratégicas. Sabia que isso lhe custaria proteção, prestígio e segurança. Ainda assim, manteve a separação entre sua consciência espiritual e as conveniências do poder. O custo foi alto: isolamento, hostilidade, desgaste físico. A escolha, porém, foi coerente. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de notar a arquitetura da decisão. Ela não confundiu utilidade política com fidelidade interior. O exemplo é instrutivo porque revela algo crucial: manter esferas separadas não é confortável. Produz atritos, provoca incompreensões. A mulher que começa a delimitar responsabilidades será acusada de ter mudado, de ter ficado fria, de estar menos disponível. O mundo se acostuma rapidamente à generosidade sem fronteiras, estranha quando ela se torna criteriosa. Mas o estoicismo não promete popularidade, promete integridade. A partir desse ponto, a pergunta que começa a organizar sua vida é outra. Isto me pertence? Este problema é realmente meu? Esta culpa tem fundamento racional? Esta tarefa foi acordada ou apenas insinuada? Esta ajuda fortalece ou perpetua uma dependência? Estou agindo por convicção ou por medo de desapontar? Responder honestamente a essas perguntas exige coragem silenciosa. Exige abandonar o papel confortável de salvadora universal. Exige aceitar que algumas relações só sobrevivem enquanto você se anula, e que talvez não mereçam sobreviver nessas condições. Na próxima parte, avançaremos ainda mais fundo. Examinaremos como a mulher constrói sua identidade quando deixa de ser definida pelo quanto carrega dos outros, e como reorganiza suas relações a partir da responsabilidade pessoal,
da clareza de papéis e da recusa elegante ao abuso moral. A mulher que deixa de se confundir com o papel que ocupa, quando a mulher começa a separar com precisão o que lhe pertence daquilo que apenas atravessa sua vida, algo estrutural se rearranja em sua identidade. Ela já não se define prioritariamente pelos serviços que presta, pelos sacrifícios que faz, pelas dores que absorve em silêncio, nem pelas funções que ocupa em cada sistema. O centro desloca-se. Não desaparece a capacidade de cuidar, cooperar ou servir. Desaparece a confusão entre valor pessoal e utilidade contínua. Para os estoicos, essa transição é o nascimento da verdadeira liberdade. Não a liberdade externa, sempre frágil, mas a liberdade interior de quem não negocia sua dignidade para manter lugares que corroem sua integridade. Marco Aurélio insistia consigo mesmo que cada ser humano é maior do que o cargo que exerce imperador, comandante, juiz. Tudo isso são acidentes históricos. O núcleo ético permanece intacto, apenas quando não é colonizado por expectativas externas. Aplicado à vida contemporânea, isso significa que você não é apenas a funcionária exemplar, a amiga sempre disponível, a filha que resolve tudo, a parceira que sustenta a estabilidade emocional da relação, a cidadã engajada que carrega o peso de disputas coletivas como se fossem questões pessoais. Esses papéis existem, mas nenhum deles esgota quem você é. A confusão entre identidade e função é uma das fontes mais persistentes de exaustão moral. Quando alguém internaliza o papel de mediadora universal, de cuidadora compulsória, de porto seguro permanente, cada pedido alheio se transforma automaticamente em obrigação. Recusar passa a parecer falha de caráter. O estoicismo desmonta esse raciocínio desde a raiz. Virtude não é obediência automática a demandas externas, mas fidelidade à razão governante. Uma ação só é boa se nasce de escolha lúcida, não de constrangimento emocional. Na prática, isso exige reorganizar a gramática das relações. A mulher estoica aprende a formular limites com clareza não agressiva, mas também sem longas justificativas. Não precisa transformar toda recusa em confissão. Não precisa dramatizar sua decisão para torná-la aceitável. Epicteto alertava que quanto mais alguém depende da aprovação alheia para sustentar seus juízos, mais vulnerável se torna a manipulações sutis. A serenidade cresce quando você aceita que nem todos compreenderão seus critérios, e que isso não invalida seus critérios. Esse ponto é particularmente delicado nas relações assimétricas. Entre patrão e empregado, por exemplo, é legítimo haver cordialidade, respeito mútuo e até afeto humano. O que não é saudável é fingir que não há hierarquia quando ela existe. Quando a funcionária passa a resolver problemas pessoais do gestor, a cobrir falhas estruturais com sacrifícios privados, a aceitar tarefas fora do escopo por medo de romper uma falsa intimidade, o vínculo profissional foi contaminado por expectativas morais indevidas. A César pertence à estrutura formal. A consciência pertence às escolhas sobre até onde ir sem se corromper. O mesmo se aplica à política. A mulher madura participa do mundo público sem entregar sua identidade à lógica tribal. Ela é capaz de discordar sem demonizar, de apoiar sem idolatrar, de criticar sem romper com a própria humanidade. Não permite que slogans substituam reflexão. Não terceiriza a responsabilidade ética para coletivos. Marco Aurélio foi explícito ao advertir contra a dissolução do indivíduo na massa. Cada um responde por seus próprios juízos, mesmo quando caminha em meio a multidões. Também na fé, essa distinção se mostra vital. A espiritualidade autêntica aprofunda a consciência, não a anestesia. Quando a religião é usada para silenciar perguntas, para impor obediência cega, para justificar injustiças concretas, ela deixa de operar no campo do sagrado e passa a funcionar como tecnologia de poder. A resposta de Jesus aos seus interlocutores foi precisamente essa recusa em permitir que a transcendência fosse sequestrada por disputas temporais. Ele preserva a interioridade como território inviolável. É aqui que a mulher estoica começa a experimentar uma forma particular de paz. A paz de não precisar ser tudo para todos. Não é uma paz passiva, é estruturante. Surge quando você aceita que algumas pessoas se afastarão à medida que seus limites se tornam visíveis. Que certas relações dependiam, silenciosamente, da sua disponibilidade ilimitada. Que alguns elogios estavam condicionados à sua exaustão.
Essa paz, no entanto, não nasce sem conflito interno. A culpa, a receio de parecer egoísta, a luto por identidades antigas. A mulher indispensável, a que resolve, a que aguenta. O estoicismo não ignora essas emoções. Trata-as como dados que precisam ser interpretados, não obedecidos automaticamente. Sentir desconforto ao mudar de padrão não prova que a mudança é errada. Muitas vezes prova apenas que o sistema ao redor se organizava à sua custa. Para aprofundar essa ideia com outro episódio histórico concreto, observemos uma decisão pontual de Elizabeth I da Inglaterra no século XVI, em meio a pressões políticas intensas para contrair casamento estratégico, o que transferiria parte do poder real a alianças masculinas. Elizabeth optou por permanecer solteira e preservar a autonomia institucional da coroa. A escolha teve custos: isolamento diplomático em certos momentos, campanhas de difamação, insegurança sucessória. Não se trata de romantizar sua posição, mas de analisar a estrutura da decisão. Ela separou o campo da política de suas inclinações pessoais e recusou misturar intimidade com governança de forma que comprometesse a estabilidade do Estado. Manteve esferas distintas, pagou o preço, governou com coerência. O ponto não é imitar figuras históricas, mas compreender a lógica por trás dessas escolhas. Há momentos em que misturar papéis produz ganhos imediatos e perdas estruturais. A mulher estoica pensa em longo prazo. Prefere a solidez da integridade à gratificação rápida da aprovação. Ao reorganizar suas relações segundo esse critério, algo curioso acontece. Sua generosidade se torna mais eficaz, porque agora é escolhida, não arrancada. Seu sim volta a ter peso. Seu não deixa de ser uma afronta e passa a ser uma informação. Na próxima parte, avançaremos para a síntese final. Como consolidar essa arquitetura interior no cotidiano, como viver a separação das esferas sem endurecer o coração, e como transformar essa lucidez em paz prática e estável. Aquela que não depende do comportamento dos outros, mas da fidelidade tranquila aos próprios princípios. A arquitetura da paz. Viver sem se confundir. A maturidade moral não se manifesta em gestos grandiosos, mas na repetição silenciosa de decisões coerentes. Depois que a mulher aprende a distinguir papéis, responsabilidades e esferas, o verdadeiro trabalho começa. Sustentar essa clareza no cotidiano, onde pressões não aparecem como ameaças abertas, mas como convites sedutores à confusão. Um favor aqui, uma exceção ali, um pequeno silêncio diante do que incomoda, uma concessão feita para não criar problema. A paz estoica não é a ausência de atritos, é a estabilidade interior de quem atravessa atritos sem abandonar seus critérios. Sêneca escreveu que a tranquilidade da alma nasce de uma vida ordenada segundo princípios claros. Ordem, aqui, não é rigidez, mas hierarquia interna. Saber o que vem primeiro quando tudo pede urgência. Para a mulher estoica, isso significa manter a consciência acima da reputação, a integridade acima do conforto, a lucidez acima da necessidade de agradar. Não se trata de desprezar o mundo exterior, mas de não permitir que ele governe o centro. A frase que atravessou este vídeo: a César o que é de César, e a você, a sua paz, ganha agora sua forma mais prática. A César pertence o campo das trocas, dos contratos, das estruturas imperfeitas, das expectativas sociais e das disputas inevitáveis. A você pertence aquilo que nenhum sistema deveria sequestrar: seu juízo, seus valores, seus limites, sua dignidade, sua responsabilidade por si mesma. Quando essa fronteira é respeitada, algo profundamente libertador acontece. Você passa a agir no mundo sem se dissolver nele. Essa arquitetura interior se constrói por exercícios discretos. Clarificar acordos antes de se envolver demais. Nomear responsabilidades sem recorrer a acusações. Dizer não sem discursos longos. Recusar-se a discutir sob chantagem emocional. Separar fé de idolatria política. Amizade de dependência. Trabalho de identidade total. Altruísmo de autoabandono. Cada uma dessas escolhas é pequena em aparência, mas cumulativa em efeito. Marco Aurélio lembrava que a alma se molda segundo aquilo a que consente repetidamente. Não endurecer o coração é parte essencial dessa disciplina. Há uma caricatura frequente do estoicismo como frieza. Nada poderia ser mais impreciso.
Os estoicos não buscavam a anestesia emocional, mas a regência das emoções pela razão. A mulher estoica continua sensível à dor alheia, continua capaz de compaixão, continua disposta a ajudar. Apenas deixou de confundir compaixão com submissão. Ela compreende que salvar alguém à custa de se perder é uma contradição moral. Ajudar de modo saudável fortalece ambos. Ajudar de modo compulsivo destrói silenciosamente quem ajuda. Há também um deslocamento profundo na forma como ela entende culpa. Culpa legítima é sinal de erro real, de violação concreta de valores. Culpa difusa, fabricada por expectativas alheias ou por sistemas mal delimitados, é ruído. Epicteto insistia que ninguém deveria acusar a si mesmo por coisas que não dependem de sua escolha. Carregar essa culpa é permitir que outros escrevam o roteiro da sua consciência. No fim, a separação das esferas não empobrece a vida, ela a torna mais nítida. Relações ficam menos confusas, ainda que às vezes mais exigentes. Laços que sobrevivem a limites claros tendem a ser mais sólidos. Trabalho se torna mais digno quando contratos são respeitados. A fé se aprofunda quando não é instrumentalizada. A política se humaniza quando não vira religião. A amizade amadurece quando não se apoia em exploração disfarçada. A mulher estoica não busca ser admirada por sua capacidade de suportar tudo. Busca ser respeitável por sua fidelidade a si mesma. Não constrói identidade a partir de quanto sofre, mas de quanto governa a própria vida. Não mede valor pela utilidade contínua, mas pela coerência entre pensamento e ação. Este vídeo não é um convite à retirada do mundo, mas à participação lúcida nele. Você continuará enfrentando estruturas imperfeitas, pessoas contraditórias, sistemas injustos, expectativas excessivas. A diferença é que agora caminha com fronteiras internas visíveis, ainda que silenciosas. E é justamente isso que produz a paz mais rara. A que não depende da aprovação alheia, da estabilidade política, do humor das pessoas ou da ausência de conflitos, mas da integridade tranquila de quem sabe onde termina o dever e começa a dignidade. Se esse vídeo te ajudou, curta, comente, compartilhe e envie para alguém que possa se beneficiar dessa reflexão. Vamos fazer deste canal uma comunidade de mulheres e até mesmo homens que se apoiam e se ajudam a ser cada dia um ser humano melhor. Minha amiga querida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sua inscrição é muito importante para que possamos continuar levando esse conteúdo tão fundamental de forma gratuita e completa. Além disso, deixe nos comentários sugestões de temas e perguntas para a mulher estoica. Será um prazer interagir com você. Seguimos juntas, com razão, firmeza e governo de si. Saudações estoicas, da mulher estoica.